Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 6. O Tesouro de Deus. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos, e Ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu as dou a você. Não se esqueça do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenha a te oferecer. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai se eles contemplam o mundo. Não pode contemplar o mundo e conhecer a Deus. Só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a você escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, teria se destruído. Entretanto, a destruição das suas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. Ou seja, não foi a vontade de Deus que nós destruíssemos a nós mesmos. Por isso que está aqui, o Cristo vem nos ajudar nesse nosso caminho, nessa nossa jornada. Mas ele alerta que o mundo, tal como a gente contempla, pode sim nos cegar. E nos cega como? Através dos desejos do corpo físico, né? Das vaidades, dos orgulhos, das crenças, do poder, do status, do sucesso, dos bens materiais, de ter cada vez mais. E a gente esquece que o mais importante, antes de ter algo, é ser alguém melhor. Eu vou retomar aqui. Entretanto, a destruição das suas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. A sua vontade tem salvo a você, não de você mesmo, mas da sua ilusão sobre você mesmo. Deus tem te salvo para você, ou seja, Deus tem nos salvado o tempo inteiro. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega. Aquele é Deus, né? Pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto no eterno. Não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e os seus filhos criam é eterno e apenas nisso está a alegria para eles. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o seu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para o seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Porque ele, o pai, não queria nada mais. Ou seja, o filho era o próprio tesouro, mesmo aquilo, tudo que o filho levou de bens materiais, de dinheiro, de riquezas, não tem valor perto do filho em si. Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Olha que lindo! Você quer as suas criações, assim como ele quer as dele. Ou seja, a gente quer as nossas criações materiais, físicas aqui, os nossos apegos, mas Deus só quer as criações dele, que somos nós.
As suas criações são a tua dádiva, a Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela sua criação. E quais são essas dádivas aqui, que são eternas, que são a nossa dádiva para a Santíssima Trindade? É todo o bem que a gente deixou aqui, que a gente manifestou aqui. E essas criações são eternas. Tá aqui, ó, elas não te deixam, do mesmo modo como não deixou o seu Criador. Assim como a gente, que é uma criação do Criador, não deixamos a ele, mas estendem a sua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a você. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E o que é real? Exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as dele. Aí, ó, duas perguntas interessantes. As suas criações te amam, como você ama o seu pai, pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como, então, pode aceitar qualquer outra coisa ou dar qualquer outra coisa e esperar ter alegria em troca? Outra pergunta. E o que mais, além de alegria, poderia querer? Você não fez a você mesmo, nem a sua própria função. Então a gente não criou a nós mesmos e também não criamos qual seria a nossa função aqui. Fez apenas a decisão de ser indigno de ambos. Olha só. No entanto, não pode se tornar indigno porque você é o tesouro de Deus e o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, porque esse valor está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, estabelecendo-o para sempre. A sua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o seu. Olha só, então ele falou que a gente também não criou a nossa função aqui. E agora ele está dizendo qual é a nossa função, que é adicionar ao tesouro de Deus por criar o nosso próprio tesouro. Tudo aquilo que é elevado, amoroso, tudo aquilo que traz paz, que traz alegria, principalmente. Então, é esse tesouro que a gente tem que estender aqui. Essa é a nossa função. A vontade de Deus para você é a vontade de Deus por você. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a alegria dele. Não pode achar alegria, exceto como Deus a fez, como Deus o fez. A sua alegria está em criar-te e ele te estende a sua própria paternidade, de modo que possa se estender como ele fez. Não compreende isso porque não compreende a Deus ainda. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. Então, a não ser que a gente conheça quem realmente somos, a gente não pode ter essa clareza de qual é a nossa função aqui. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade te criou para criar. A sua vontade não foi criada separadamente. E assim tem que ter a mesma vontade que a vontade de Deus. Uma vontade de má vontade, e vontade de má vontade está aqui entre aspas, não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que, de fato, não significa nada. Quando pensa que não está disposto a ter a vontade de Deus, não está pensando. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contradita pelo pensamento. Eu vou dizer essa frase novamente, porque pensamento aqui com P maiúsculo somos nós, e pensamento com P minúsculo é o ego.
A vontade de Deus são todos vocês, somos nós. Não pode ser contradita pelo pensamento pequeno, que é o ego. Deus não contradiz a si mesmo, e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, o seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. E o aprisionamento da mente de Deus aqui é através da manifestação dos pensamentos do ego. Aí a gente escolheu ficar aprisionado. E essa escolha, de fato, faz com que a função do filho seja desconhecida para ele próprio, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele, ou seja, por nós, os filhos. Não há nenhum questionamento que deva jamais colocar para você mesmo, a não ser um: quero conhecer a verdade de meu Pai para mim? Então, esse é o questionamento que a gente deveria sempre fazer. Ele não a esconderá. Ele a revelou a mim, porque eu a pedi a ele e aprendi com o que ele já havia dado. Então, Jesus está respondendo aqui, né? Ele a revelou para ele, para o próprio Jesus, porque Jesus o pediu para o Pai. E Jesus aprendeu com o que ele já havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não está em nenhum de nós separado, em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou seu filho, e seu filho aqui está em letra maiúscula, ou seja, esse filho unigênito, filho único, manifestado aqui em diferentes formas, que somos todos nós que estamos nos vendo separados. E deu-lhe o poder de criar com ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos, e nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto Ele é. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e, assim, aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreende isso porque você, que é o tesouro do próprio Deus, não se considera como alguém de valor. Dada essa crença, não pode compreender coisa alguma. Então, enquanto a gente acreditar que a gente não tem valor, que a gente não é perfeito, que a gente não é essa manifestação divina aqui, é impossível compreender coisa alguma. Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a você. Minha devoção a você procede dele, tendo nascido no meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado. E Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? A jornada de Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde você sempre está e do que você é para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Então, essa verdade que ele está nos trazendo só pode ser vivida, experienciada por cada um de nós, para que a gente realmente acredite nisso. Não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que esteja ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre você
por si mesma. O que tem sido a vontade de Deus para você é seu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ela é o tesouro. Eu vou ler novamente essa frase aqui. Ele tem dado a vontade dele mesmo ao seu tesouro, que somos todos nós, de quem ela, ou seja, de quem a vontade é o tesouro. O seu coração está ali onde está o seu tesouro, assim como o dele, ou seja, assim como o de Deus. Você, que é o bem-amado de Deus, é totalmente bem-aventurado. Ou seja, gente, nós somos extremamente abundantes. A gente é que não reconhece isso. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto você é. É muito amoroso, é muito lindo. Fim da leitura do livro-texto.